Gestão da Imagem Pessoal apresenta o podcast Papo Bem Bem Bom com Miriam Gazola. Hoje o nosso podcast do Papo Bem Bem Bom traz um convidado mega especial, Paulo Alvarenga. Paulo é médico, é um médico de uma medicina que não é uma medicina tradicional, mas é uma medicina antiquíssima, poderosíssima, e ele veio falar pra gente exatamente isso. É importante que a gente olhe as 1000 medicinas ou as 1000 possibilidades de cura que o planeta oferece, que a cultura do homem oferece. Entre elas, a poderosa Ayurveda. Oi, Paulo Alvarenga. Bem-vindo, em primeiro lugar, né? Adorei que tu vieste até o estúdio, maravilhoso isso. Para mim é uma alegria estar aqui, esse lugar aqui é inspirador. Que bom. Você é inspiradora, Miriam. Oba! No Brasil, o Ayurveda é considerado uma das terapias integrativas. Fala sobre isso. É a medicina mais antiga que a humanidade tem. Tem uma história entre 6 e 10 mil anos. E o que tem de interessante e fascinante nessa medicina é que ela mantém a mesma raiz porque o homem se sofisticou, mas as leis que regem o funcionamento do corpo, da mente, do emocional, do espírito do homem, essas leis são as mesmas. E o Ayurveda é um manual de instrução de como que nós funcionamos. Então o terapeuta ou o médico ayurvédico, ele faz uma leitura do seu paciente, do seu ambiente, do seu organismo, da sua mente, das suas emoções, e tem toda a natureza à disposição. Então, os alimentos... Só assim, voltando um pouquinho, é isso originalmente na Índia? Na Índia. É a medicina tradicional da Índia. Certo. Ela foi concebida por sábios, por meditadores, por milhares de anos, de mestre para discípulo, porque não existia escrito. Claro. Muita coisa se perdeu também com as invasões que tiveram na Índia, né, as culturas que se sobrepuseram, mas o indiano ele manteve a matriz, a raiz do Ayurveda. Uhum. Ayurveda. Que é? A gente consegue traduzir o que é isso? É vida. Ayurveda. E Veda, conhecimento. Conhecimento da vida. Conhecimento da vida ou a ciência da vida. Bonito. Que o propósito é que o homem tenha mais anos de vida e mais vida nesses anos. Porque sim, não adianta viver muito tempo sem qualidade. E o Ayurveda busca exatamente a gente estar inteiro de corpo, mente e alma, onde mais? Que mais que tem? Tem corpo, mente e alma, que mais? E espírito. Uhum. Entendendo que o espírito é o sagrado que nos contempla, que nos forma, que nos dá origem, né? O todo. E uma parte dele está em nós. Então nós temos poder, sabedoria e amor do grande espírito para que a nossa alma desempenhe essa jornada nesse corpo físico, nesse tempo que nós temos. Assim, em função de tanto tempo, esse tempo todo é conhecimento acumulado. Como é que pode se construir um médico desta medicina, né? Porque é um conhecimento muito grande. Se a gente, como é que abarca isso dentro de uma pessoa só, numa vida tão curta como a tua, por exemplo, como a minha, como a de qualquer um de nós? Sim, realmente é que são bases, são fundamentos bastante coerentes que o Ayurveda tem. Uhum. E a partir se desenvolve um raciocínio diagnóstico, que é o grande desafio do terapeuta. É poder ler o seu paciente dentro do ambiente onde ele está, conhecer o seu organismo e trazê-lo ao equilíbrio. Então, para isso se utilizam diversos recursos. Existem métodos de diagnósticos que todos partem da observação, mas também tem o diagnóstico do pulso. O pulso pode dizer como estão os órgãos. Exatamente, a artéria radial. Certo. Existe uma técnica para isso. Hoje, o Ayurveda moderno
não utiliza tanto. Eu gosto em algumas situações para mim poder sentir. O que é o pulso entender. de trás? Pois é, me fala um pouco, eu achei curiosíssimo. Dentro isso. do Ayurveda, se diz que, por exemplo, no planeta nós somos 7 bilhões de pessoas e 7 bilhões de biotipos. Claro. Mas existe o que nos é comum em características Sim. em relação aos elementos. A gente precisa colocar em caixinhas para conseguir Sim, para estudar melhor, ter uma classificar. didática de Entendi. entendimento, mas Entendi. nunca de forma que se considere duas pessoas sendo idênticas. Uhum. Isso realmente Perfeito, não existe, perfeito. nem se forem gêmeos. Então se trabalham os elementos, né? Os elementos da natureza, os grandes elementos, tem o nome de Maha, que é grande, Bhutas, que são elementos. Então são Mahabhutas. 5 grandes elementos. Pancha Mahabhutas. Esses 5 grandes elementos são as referências daquilo que traz o elemento fogo, então não é o fogo. Tudo aquilo que tem poder ígneo, por exemplo, o nosso sistema digestório é fogo. A capacidade que o nosso olho tem de transformar imagens, né, cores e imagens, é o fogo. A nossa capacidade de raciocínio também. E a água está em todo aquilo que nos torna com características semelhantes, assim como o ar, a terra e o espaço. A partir daí, se conhece no organismo esses elementos e como que em excesso eles produzem desequilíbrios e como na escassez outros tipos de desequilíbrio. Uhum. E o pulso, ele mostra quais são os desequilíbrios que tem nesses elementos e a gente reporta aos órgãos. E aí se Tipo, dá um consegue exemplo sistemas. disso, só para... Por exemplo, a ansiedade. Tá. A ansiedade Que é uma coisa muito atual, né? muito importante que eu diria, hoje. Está todo mundo ansioso, está todo mundo muitas nervoso, crianças, está todo mundo... né? As crianças Aham. que ainda não estão preocupadas com a fatura do seu cartão de crédito, elas estão Entendi. ansiosas, muito Sim, ansiosas. Sim, sim. O que elas, nesta análise, só aprofundando um pouquinho, ansiosas pelo quê? Por quê? Da onde? Em função de quê? O excesso de informação, o excesso de exigência, o excesso de barulho, tudo isso agrava o elemento ar. A gente não percebe, mas se nós caminhamos numa avenida como aqui, são milhares de informações, são milhares de sons. E o nosso cérebro capta tudo isso. Então, isso leva a uma sobrecarga, junto com sobrevivência, relacionamentos, horários, informações, redes sociais, sim. né? Uma ideia de tempo que precisa ser cumprido, horários, tudo isso cria esse ambiente agitado. Porque vida é movimento, mas agitação é a doença mais importante que agrava todo o nosso organismo. Que aí está o excesso de elemento ar, que a gente chama de vata. Então, por exemplo, no pulso existe um ponto aonde a gente localiza pela intensidade do batimento cardíaco, pela profundidade desse batimento, pela característica que ele tem e pela posição que ele ocupa no dedo. Olha. E aí a gente vai saber, elemento ar, ok, vata, aonde que ele está. Então ele pode estar no intestino grosso, ele pode estar no sistema digestório, na circulação. E aí a gente consegue fazer um diagnóstico. Eu já fiz isso algumas vezes, Miriam, principalmente lá no início, porque tinha um senhor totalmente desconfiado. Sim. Alguém indicou ele para mim. Eu imagino que muitos vão ali hoje até assim, tá, tô pelas aqui, ok, mas indicações. assim, ó, isso me parece bruxaria. Isso. E olha só que interessante. Ele chegou, me olhou, viu aqueles deuses indianos com 4 braços, e ele já ficou meio assim. E ele estava totalmente distante, ele estava afastado de mim. E aí eu expliquei um pouquinho que era uma medicina vinda da Índia. Eu ia entender ele
para ajudá-lo na questão que ele trouxe, que era muito cansaço, muita insônia. E eu peguei o pulso dele. Eu disse, aqui pelo pulso eu vou ter alguma informação. E aí eu fui dizendo como é que estava a situação do apetite dele, as confusões que dava na mente dele, as dores, por onde que elas se localizavam. E aí ele foi ficando diferente. Claro. E aí, naquela postura recuada, ele foi subindo para cima de mim. Ele já estava quase em cima da mesa. A linguagem corporal é maravilhosa, incrível. né? Tu conseguindo traduzir isso, tu tem tudo. É sim. Um mapa Eu uso dos isso deuses. muito Sim, no tem diagnóstico. que Mas ser. Mudou o pé de postura, já diz já tem uma alguma leitura, coisa. claro. E aí foi fluindo. Nós ficamos mais de 1 hora nessa consulta. Aí ele já estava mais relaxado. Examinei o sistema digestório dele, mostrei o tratamento. E ele ficou encantado já. Pois encaminhou para pegar os fitoterápicos e fez o tratamento. Só que na saída, Miriam, ele voltou e disse assim, olha... Pela tua cara é engraçado. Eu não entendi muita coisa. Mas eu acho que o senhor não é médico japonês, coisa nenhuma. Nós estávamos falando indiano, apareceu um japonês. Sim. Eu acho que o senhor é um evidente. Viu? Evidente. Eu até acho que sou, eu disse pra ele. Acho que você tem razão. Não sou japonês de jeito nenhum, né? Então, o pulso é maravilhoso, assim, na medida em que você vai ganhando mais experiência com a própria prática clínica, você começa a cada vez fazer as leituras mais sutis e trazer para a pessoa, porque o diagnóstico é tudo, para poder fazer um tratamento que devolva a soberania dela. Ou seja, para nós no Ayurveda, o sistema digestório tem que funcionar. E a nossa digestão... Seria um centro? Um centro mais importante para o corpo físico. É claro isso que o intestino, eu ouço muito falar que o intestino é um segundo cérebro, é o nosso segundo cérebro. O Ayurveda sempre considerou o órgão mais importante, porque ele é a sede do elemento ar, o intestino grosso. Então ele é a sede da vida depois da nossa inspiração, que recebemos o oxigênio, o prana, a liberação da energia vital, que é o prana, energia vital inteligente, dos alimentos é no intestino grosso. Mas foi o ortomolecular que trouxe isso em função da quantidade de neurônios que tem no intestino. Depois do cérebro, somente o intestino tem tanta célula nervosa, tem tanto neurônio. E hoje se sabe que todo o sistema digestório tem neurônios. Então, realmente é o segundo cérebro. E a partir dessa interpretação é que se estabelecem os tratamentos para resgatar a capacidade do organismo se autogerar. Porque ele tem uma inteligência superior. Mas algumas leis são infringidas, porque nós não conhecemos as leis. E o Ayurveda é isso, é orientar. Por exemplo, as pessoas me procuram morrendo de medo. Não me tira a carne, não me tira meu uísque, não me tira... Eu sempre digo, não vou tirar nada. Eu vou trabalhar junto contigo, para que você consiga que isso não destrua a sua saúde. Só que o corpo saudável, o sistema endócrino, né, os nossos hormônios bem nutridos e sistema nervoso funcional, você sente paz, alegria, prazer, sem a necessidade desses estímulos. Entendi. Então eu nunca começo com dieta, porque existe uma digestão que para mim, Miriam, é a mais importante de todas, que é a digestão mental. Muitas vezes aquela pessoa que me procura, que tem uma dor ou muitas dores, tem uma dor emocional junto, tem algo que está frustrando. Isso não é regra? Isso não é uma coisa eventual, me parece meio regra, né? Que o emocional não tem como a pessoa estar bem. Exato. E o próprio sistema digestório, ele se afeta. É o primeiro que se afeta quando o nosso emocional não está legal. Então ali começa... Para mim é direto isso, eu sinto assim, chega assim, bater assim, chego a sentir fisicamente, na boca do estômago, assim, e é ali algumas questões. Que começa o princípio de todas as doenças,
com exceção das doenças que você já trouxe, né, ou que adquiriu lá no ventre da mãe, mas as doenças se formam do alimento não digerido adequadamente e que não é eliminado e é acumulado no corpo. E aí se a gente pode traduzir esse alimento como tudo. Tudo. Os pensamentos, as sensações, as emoções. E aipim, cenoura. Inclusive alimento de comer. Sim, de comer com a boca. Sim. Dos fatores causadores das doenças, o Ayurveda considera que o emocional é o mais importante. O alimento é todos os dias e diversas vezes por dia, mas o emocional ele tem essa capacidade de modificar a inteligência do nosso corpo. Isso é fantástico. E isso vai se acumulando de tal forma que fazer esse caminho de volta, além de ser lindo, é maravilhoso, porque você vê a vida na pessoa voltando, retornando. Isso é um processo muito longo, Paulo. Não necessariamente. Essa é uma pergunta que me fazem, principalmente quando é uma doença crônica ou tipo o quê? Vamos dar nome para as coisas. Uma fibromialgia. Né? Tá, que é, traduz agora, porque as pessoas, nem todo mundo sabe o que é uma fibromialgia. E a gente sempre corre esse risco, né, de imaginar que as pessoas saibam do que a gente... Eu tô aqui do teu ladinho. Textos técnicos. Para a gente traduzir isso. A fibromialgia, ela é uma espécie de um reumatismo onde não existe uma causa, que a ciência moderna aponte, e que a pessoa sente dores que migram de um lugar para outro. E o corpo todo dói. A cabeça dói, a articulação dói, a pele dói. E quanto mais tensa ela fica, mais dor ela sente. E isso normalmente é tratado com analgésico, porque não existe uma causa, pelo menos, que seja apontado pela medicina moderna. No Ayurveda a gente lê isso como um desequilíbrio de vata e vai no órgão. Então a pessoa vem, ela está 10 anos, 15 anos com dor, já está num estado de antidepressivos, porque quem é que suporta dores diárias? E aí você faz um trabalho e a pessoa te diz, eu não tenho dor. Não tenho mais dor. E eu sinto vontade de viver. Porque não foi tratada a fibromialgia, foi tratada a Ana, foi tratada a Maria, foi tratado o Pedro. Entendi. Dentro daquilo que levou ele para a doença. Paulo, assim, tu me contando isso, me emociona, cara, porque é bem o que tu disseste, trazer a vida, né? Trazer a vida. Trazer a vida de volta, qualidade. Cara. Porque a vida é complexa, ela é muito complexa. Ela é muito difícil e é linda, concordo contigo, ela é muito linda. E poder estar disponível com o corpo e de todas as horas, estar disponível e perceber tudo que tem de bonito para perceber, né? É uma dádiva, é tudo que precisa. E estar aqui, estar inteiro aqui, né? Com o nosso instrumento da evolução, né? Que é o nosso corpo físico e a nossa mente. A clínica que eu coordeno, eu digo que eu sou o guardião, não gosto de me auto-intitular. Não importa. Né? Mas que é uma obra tua, Sim, é uma obra minha tua. Cria. Sim. Nós, no sábado passado, comemoramos os 15 anos. Olha que legal. Né, de vida. E durante o mês todo, a gente pediu depoimentos. E aí eu fiz uma live. Gente, foi uma choradeira, Miriam. Porque a minha live foi minha história de amor com a Ayurveda. E eu peguei alguns depoimentos autorizados naturalmente pelos pacientes. E isso estimulou pessoas a mandarem mais depoimentos. E alguns eu não imaginava que tinha causado um impacto tão profundo na mudança de vida. Porque quando tem dor, quando a mente, quando o sistema endócrino não responde, ou seja, a pessoa não dorme direito, um dia ela tem apetite, outro dia ela tem vontade de morrer, no outro dia ela se entusiasma um pouquinho e depois fica cansada. E ela ganha uma estabilidade, ela começa a sonhar, ela começa a ver que a vida tem coisas que ela pode sim mudar e começa a sentir prazer de estar vivo. A vida muda. Mas eu acompanho até uma parte e ficar sabendo que mudou totalmente a vida de alguém para melhor
maravilhoso. É um presente. É um presente. É um mega não presente. Tem preço. Não tem preço, concordo contigo. Mas a gente estava falando, tudo iniciou quando eu te fiz a pergunta sobre o tempo de tratamento. O que é, assim, para as pessoas poderem dimensionar, não, vou passar uma vida, 10 anos me tratando, não, uma semana me tratando, entendeu? Só para a gente dimensionar. Que bom que você me trouxe de volta, porque é uma pergunta recorrente. Não existe um prazo, mas te digo assim, é muito curto. Vou te dar esse exemplo desse depoimento. Há 15 anos, essa pessoa tinha dor. E já tomava analgésicos, antidepressivos, estava muito inchado. Foram 90 dias de tratamento, para ela não sentir mais dor. 6 meses depois, ela, olhando assim, 10 anos mais jovem, 10 quilos menos. Ou seja, em 6 meses houve uma virada muito expressiva. É muito rápido. Muito rápido. E essa parte me encanta, Miriam, porque é aonde está a matriz do problema que a gente vai buscar. E às vezes problema que a gente vai resolver. Te dar um exemplo. Eu tratei um senhor de 60 anos, que ele aposentou, e aí ele ia fazer o que aposentado gostam, que é assistir Ana Maria Braga e ter uma TV no banheiro, uma TV... Ele gostava disso. Sim. E ele fez exames, estava tudo ok, colesterol em dia, coração, tudo maravilhosamente bem. Tanto que o cardiologista disse, aproveite suas férias, né, suas férias prolongadas, porque ele tinha aposentado. Trabalhou 40 anos, duro. E 60 dias depois ele infartou e quase morreu. Quando o médico deu a notícia para ele que agora ele era um cardiopata, ou seja, ele poderia morrer se trocasse uma lâmpada, ele se deprimiu e perdeu a graça. Poxa, eu trabalhei tanto tempo, hoje eu tenho grana, tenho carro importado, tenho casa na praia, posso assistir a Ana Maria Braga e eu não tenho vontade de viver. E logo em seguida apareceu uma alergia, que ele tinha que jogar a roupa fora, porque sangrava de tanto coçar durante a noite. E aí a gente fez o tratamento dele, foi um tratamento, ele se dedicou muito, fez tudo direitinho. Acreditou. Sim. Ele já tinha rodado até para fora do país e não tinha tido uma solução. Foi um tratamento maravilhoso, foi lindo. E aí quando ele foi fazer ele já tinha marcado uma cirurgia de catarata e a catarata desapareceu. Tá brincando, cara. Olha que tudo. Sim. Ele foi no médico para fazer a requisição do que precisava para o oftalmologista para fazer a cirurgia e o médico disse, olha, não tá aí. O que você fez? Fez alguma coisa diferente? Ele disse, olha, para não criar polêmica, até eu explicar o que era, porque eu também não sei explicar direito, ele me falou. Eu disse, eu fiz um tratamento natural. E o médico dele disse, parabéns, eu sou muito fã de tratamentos fitoterápicos. Olha só. Então veja bem que foi tratado um organismo. A alergia tinha uma matriz e essa matriz incluía tecidos do corpo se deteriorando e esse tecido do olho se recuperou. Então, como todo o resto do corpo. Exatamente. Isso também é diferente no Ayurveda. Você não trata a vesícula, você não trata a gastrite, você trata o todo. Assim como somos todos assim é o nosso corpo. Exatamente. Né? Ele é um corpo único, com vários órgãos, que tudo tem que estar funcionando. E legal, feliz. 100 trilhões de células se comunicando. Bem pouco, né? Bem pouco. E surgiu uma pergunta agora na minha cabeça. Eu vou fugir um pouquinho disso, mas assim, eu tive um pai com Alzheimer. E é uma doença que as pessoas não sabem o que fazer. Como é que o Ayurveda enxerga isso? Sim. Podemos tocar nesse assunto? Podemos. Tá, okay. É um desequilíbrio também do elemento ar. É uma desnutrição que chega no tecido nervoso e que o órgão cérebro se depleta, se fragiliza.
E ele tem matrizes em longos períodos de tensão, de ansiedade. E uma desnutrição, porque o nosso alimento ele não é mais como já foi um dia. Nosso solo não é mais rico como já foi um dia. Então é uma doença moderna. Eu já tratei, até eu tenho uma foto, eu tenho uma coleção de relíquias. E uma das relíquias é a foto de o pai de uma paciente que eu tratei também de uma situação bem difícil, muito desafiadora para mim como terapeuta. Porque eu não pude, ela fez uma cirurgia no sistema digestório, ela precisava, não podia o intestino ficar preso, e ela não podia comer fibras. Né? E aí? Aí a gente usa os pontos de energia que são semelhantes aos pontos de acupuntura. Certo. Então ela ia 2 vezes por semana, eu fazia essa massagem nesses pontos. E teve um outro complicador. Ela ficou tão traumatizada com a cirurgia no abdômen que eu não podia utilizar os pontos frontais. Certo. Então eu tinha que usar os... Isso me fez estudar muito, foi maravilhoso. Deu tudo certo. Que bom que tu acha tudo maravilhoso. Sim, porque é uma oportunidade, né? Sim. Se a gente conseguir enxergar e aprendesse isso na escola, né? Desde um problema de matemática, olha só como é que a gente vai superar e resolver esse probleminha, pode ser tudo um grande jogo, uma grande brincadeira, se a gente conseguisse enxergar dessa forma. Esse olhar né? divertido a respeito, né? Lúdico, é sério, mas é lúdico. E aí, quando o pai dela foi diagnosticado com Alzheimer, ela me procurou. Aí ela trouxe ele e eu pedi. Eu disse, nós temos uma chance de tratá-lo. Porque ele tinha órgãos, ele tinha 85 anos, órgãos funcionando maravilhosamente bem. Certo. Uma pessoa de um astral maravilhoso. Eu sempre lembro que ele chegou, ele estranhou, porque o Ayurveda não tem religião. Sim, não tem nada a ver. Nada. Não tem nada a ver. É medicina. Paulo, gosto muito da cultura hindu. Certo. Então eu tenho lá o Ganesha, que é conhecido, o Sr. Dhanvantari, que é o deus da medicina, e outros. E ele chegou, ele achou curioso, ele olhou tudo aquilo, tudo muito colorido. E aí quando ele entrou na minha sala, ele perguntou, aqui vocês fazem macumba? Oba! E eu disse, não, mas podemos fazer. E ele respondeu, mas se fizer, não tem problema. Olha, ok. Aí a gente fez o tratamento dele e eu tenho a foto dele com a enxada trabalhando. E ele conseguiu recuperar. Ele faleceu faltando 1 mês para os 90 anos e ele não teve mais problema. Ou seja... Pois é, me fala. Talvez o diagnóstico poderia estar equivocado, mas ele iria receber o tratamento convencional para Alzheimer. E nós tratamos com as nossas terapias de ervas, de terapias de corporais, desintoxicações, e ele recuperou a sua capacidade de autonomia, de ir no mercado, de comprar, de saber quanto que tinha de dinheiro na conta e essas coisas. Olha que bárbaro. Na realidade, a causa-morte dele foi outra coisa. Quanto tempo ele precisou tratar contigo, assim, com a Ayurveda? Não é contigo, com a Ayurveda. Com a Ayurveda, o tratamento dele foi um tratamento de uns 8, 10 meses. Sim. E depois, claro, a gente faz um acompanhamento. Tem uma diferença no Ayurveda. Eu tenho pacientes que desde 2006, quando eu comecei, eles continuam vindo comigo. Mas não pelo problema que eles vieram a primeira vez. Sim. Acaba criando um carinho, uma identificação. Mas o Ayurveda tem esse propósito. Eu funcionei como teu médico, como teu terapeuta, se o problema que te trouxe aqui não te trouxer de novo. Entendi. Né? Mas claro, as pessoas... Houve uma situação, teve um resultado maravilhoso, surge uma outra, ela corre para você. Claro. E eu acabei virando até conselheiro. Tem pessoas que não tomam decisões... Sem falar com o Paulo Alvarenga. Não é meu objetivo virar guru, mestre. Mas a confiança que se estabelece é tão penso bonita. Que sim, eu penso que não tem como separar. Porque tem, assim, à medida que tu me cura, ou tu me leva pela mão e me ajuda aí no caminho que eu devo ir para estar mais feliz,
eu vou pegar tua mão mais seguido e quero que tu me ajude a ser mais feliz em outras coisas também. Exato. Porque tu tem a sabedoria. Gente, essa voz denuncia quem é. A pessoa que tem por trás dessa voz, ou a gente é a própria voz, né? A voz. Então, assim, tu tem essa doçura, essa coisa querida na voz. Tu não seria quem tu és com uma voz diferente, tu não poderia ter outra voz, tu entende? Vindo de você, minha querida. Isso deixa meu coração feliz. Amado. A gente fica se elogiando aqui. É porque é verdade, assim, o olhar do Paulo, vocês depois podem entrar. Onde é que as pessoas te acham? Deixa eu... @Taj Mandal. Taj, T-A-J. Mandal. Isso. Paulo Alvarenga. Né? Para vocês conhecerem. Eu queria entrar agora um pouquinho assim, o que dá? Tá bom, eu vou lá, tu me examina, pega o meu pulso, faz o quê? A bruxaria que for. Sim, faz uma entrevista. Isso, a bruxaria que for. Enfim, me dá o diagnóstico e começa a fazer um trabalho. O que o Ayurveda trabalha? Quais são as possibilidades de terapia que fazem parte do Ayurveda? Certo. Os instrumentos, ferramentas que nós utilizamos. Isso, essa palavra é certa. Então, o diagnóstico é o começo de tudo. E eu sempre me esforço para que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela do ponto de vista do Ayurveda. Depois, usando essa mesma fala que eu achei linda em você, de dar a mão, vamos caminhar juntos. Não é um tratamento passivo, é um tratamento ativo, aonde eu vou conduzindo, mas com a pessoa entendendo para onde ela está indo. E aí nós utilizamos ervas, né, são fitoterápicos, nós não utilizamos medicações químicas, utilizamos as terapias corporais, e aí entra a massagem, que é famosíssima, que se diz que é a massagem dos deuses, né? Porque ela tem a capacidade de promover serotonina imediatamente que a pessoa receba. Então, é muito comum a gente ouvir, pelo amor de Deus, acabou a massagem? Tudo bem, mas não me diga que eu tenho que ir embora daqui. Tudo bem, eu fico mais um pouquinho, deixa eu ficar mais um pouquinho. Sim, então tem porque é o bem-estar, né, de alma, de tudo, corpo, e você alma. Se entregou para alguém que amorosamente, carinhosamente tocou em você com respeito, com amor, respeitando o seu corpo, o seu templo sagrado. Então tem as terapias, são diversos modelos, tipos de massagens, e o ponto mais alto são as desintoxicações profundas, que não fica a nível de sistema digestório, e sim uma limpeza a nível celular. Então isso promove que o organismo resgate a sua capacidade de se regenerar. Dependendo da lesão, pode não ter uma recuperação parcial. Eu sempre digo, eu não vou te curar. Quem cura é Deus. Mas eu vou te ler e te traduzir. Se for coerente, você segue. E vou te dar os instrumentos. E aí entra a alimentação também. Os alimentos, eles têm o mesmo poder que os medicamentos. Só que os medicamentos, eles têm uma inteligência vinda da natureza, que ele vai aonde precisa. Vou te dar um exemplo, o açafrão, a cúrcuma longa, o açafrão da terra, que é tão comum, tão barato, disponível, a gente pode plantar no quintal. Ele já tem evidências, não só evidências como pesquisas comprovadas, de que ele consegue parar a produção de células cancerígenas. Fantástico. Só que quando ele foi sintetizado não deu certo. Ou seja, a ciência pergunta, mas o que tem além? Então a Ayurveda diz, existe a vida dada por Deus para aquela planta. E é o conjunto, não é só a curcumina que é o princípio ativo. É tudo que tem no açafrão que faz.
com que ele seja um imunomodulador, ou seja, ele deixa a imunidade no ponto. Porque imunidade de mais dá alergia, imunidade de menos pode dar ataques, né, de vírus, fungos, bactérias. Então o açafrão ele consegue modular. E ele não tem como patentear porque é uma planta. É uma planta. É viva. Pois é, olha só. O que tu recomendaria, assim, adorei esse toque do açafrão. O que é que a gente tem que comer sempre, além de açafrão? O grande segredo da saúde perfeita, tem até um autor famosíssimo que eu respeito muito, admiro, que é o Deepak Chopra. Né? Porque ele é um médico ayurvédico e ele tem também uma formação ocidental como endocrinologista. Certo. Ele mora nos Estados Unidos e ele escreveu um livro chamado Saúde Perfeita, que é um livro que eu recomendo muito, foi um dos primeiros que eu li, eu tenho ele sempre pertinho de mim. E eu sempre tenho 2 ou 3 porque eu dou, e aí a pessoa, ou eu empresto, eu deixo pra uma sempre. Reserva técnica. Empresta para sempre. Então, ele fala que a digestão perfeita é o caminho. Então, tudo que ajuda a digerir, e aí entram as especiarias. Então, respondendo a sua pergunta, faça da sua cozinha sua farmácia. Tenha gengibre, tenha açafrão, tenha semente de mostarda, cominho, coentro, noz moscada. Você tem o que precisa para digerir os alimentos. Olha que bárbaro. Sim. Repete de novo. Então, açafrão, que é o meu preferido. Predileto, O mais querido. O mais querido. Mais querido. O dourado, né? Sim. O gengibre, que é um antibiótico natural maravilhoso. Sim. O coentro. O coentro pode ser usado em sementes, porque o coentro fresco não é muito da nossa cultura. Os nordestinos, lá, Minas, Goiás, muito que usam bastante, porque ele esfria o corpo e lá é muito quente. Olha que delícia. Como nós aqui temos parte do nosso clima frio, então o que esfria o nosso corpo nós também não gostamos muito. É a própria natureza dizendo o que equilibra. Mas como nós temos muito alimento, usamos muito sal, utilizamos um vinagre que não deveria se utilizar assim. Não é. E a nossa alimentação é muito ácida, então o coentro, ele é um antídoto. Olha. Por isso que ele entra na minha lista. O cominho, ele ajuda a não formar essas flatulências, esses gases, que são o início das doenças neurológicas. O excesso de fermentação de gases. E o cominho é o antídoto. E o noz moscada porque tonifica o cérebro. Inclusive é afrodisíaco. Legal. E aí a gente coloca a semente de mostarda para quem quer emagrecer um pouquinho, para quem quer crescer a digestão. E a gente pode ir usando junto com o alho, com a cebola, que é o que geralmente as pessoas utilizam, e ir variando com as especiarias. Isso faz com que você se alimente, fique leve depois. Olha. Porque o alimento não tem que dar sono. Ele deixa você um pouquinho mais lento, porque tem todo um metabolismo, tem sangue nessa região digestória. Mas depois de meia hora você está pronto para a vida. Certo. Agora, se comeu e fica até as 4 da tarde prostrado, a capacidade de digerir aquele alimento do teu sistema digestório está incompetente. Esse alimento não digerido, ele vai se acumular em algum lugar e ele vai gerar alguma coisa. Pode ser um sobrepeso, pode ser um edema, um inchaço, pode ser alguma coisa, vai acontecer. Então as especiarias estimulam essa vida mais dinâmica. Isso é o que é legal. E o que não é legal? O que é assim, proibido ao teu ver, ao ver do Ayurveda? Isso. Né? O que a gente recomenda que as pessoas evitem é líquidos frios durante as refeições, principalmente almoço e jantar. O que acontece lá dentro? Só para as pessoas ficarem bem assustadas, tu pode apavorar elas bem, tá? Vamos fazer um pouquinho de terrorismo agora? Vamos lá. Nós precisamos de calor para transformar
alimento e nutriente. Certo. E aí nós colocamos frio. Né? Nós vamos fazer um risoto maravilhoso de cogumelos. Então já tem alho poró, já está tudo delicioso, aquele cheirinho que o vizinho fica perguntando o que será que eles estão fazendo. E aí quando está refogando, você joga água fria ali. Põe bastante água fria. Você vai ter que esperar aquecer. Então quando o nosso corpo, que está num estado de calor, ele recebe algo frio, a digestão para. E não transforma o alimento em nutriente, e sim numa substância mórbida que vai se acumular nos tecidos. Os tecidos mais fracos, onde a imunidade está mais baixa, ali vai se acumular essa biotoxina, que é a toxina alimentar. Então, os líquidos, mesmo que sejam sucos naturais, orgânicos, tome meia hora antes ou 2 horas depois. Não mistura. Certo. Também porque a fruta tem açúcar, tem frutose. Frutose, açúcar com carboidrato que é uma proteína, fermenta. E isso gera um gás. Se deve evitar também, claro, não sempre nem a vida toda. Eu não gosto de coisas radicais. Entendi. Porque o alimento tem uma relação muito importante com o afeto. Nosso primeiro contato de amor, de carinho, de doçura é o seio da mãe. É o leite materno. Então, a sobremesa não deve ser diária. Nunca. O doce é importante. O açúcar branco é muito nocivo. Mas o doce, quando consumido, no meio da tarde, inclusive, reduz a ansiedade positivamente. Que interessante. Um doce de frutas, um doce com tâmaras, um doce, por exemplo, uma rapadura original. O que é uma rapadura original? Original é que não tem leite condensado, que ela é feita, né, com mascavo ou com melado. Isso é remédio. E chocolate? O chocolate, ele tem gordura e ele tem açúcar. Então a gente diz no Ayurveda que ele faz o fígado e o pâncreas brigarem. Porque aí tem que produzir suco pancreático e sais biliares para a mesma refeição. Então o que se recomenda? Que se coma chocolate o mais amargo possível, 60%, 70%, que a capacidade de digerir do nosso organismo é maior. Também à tarde. Também à tarde. No meio da que tarde legal, é a hora do doce. Olha só. Existe um relógio ayurvédico que diz que das 6 da manhã até as 10 é o horário da água. Nosso corpo está frio. Ele precisa se aquecer. Por isso que se toma água morna com limão para aquecer o nosso estômago. Seria o horário do estômago. Das 10 até as 14 horas é o horário do nosso intestino delgado. O sol está pleno, o nosso fogo também. O centro desse horário é meio-dia. Esse é o horário mais importante do dia para transformar o alimento em nutrição. Das 14 às 18 é o horário do ar. É a distribuição disso tudo inteligentemente para o nosso corpo. Só que o agito, as correrias, as tensões, as preocupações aumentam mais o elemento ar na nossa mente e no nosso corpo. Então, às 18 horas, se a gente fizesse um gráfico, 14 horas começa a subir elemento ar. Às 16 ele está no ponto máximo. Depois ele tem que descer, porque nós vamos chegar no elemento água de novo e terra, às 18 horas, para aquietar, para recolher, corpo esfriar e repousar. A gente deveria dormir até as 10 da noite. Agora, nesse horário do elemento ar, das 14 às 18, a nossa mente está agitada, 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 agitada. O gráfico, em vez de descer, ele fica subindo. O contrário e do que aí, deveria. Você não... Chega no fim do dia, você está elétrico, está a 1000. Olha que fantástico isso. O que para finalizar tu querias dizer que é bem importante? Cuide do corpo, cuide da mente também. Um olhar sempre expressivo nas suas emoções. Porque são elas que definem
se está confortável ou desconfortável essa jornada. Sim, obrigada, Paulo. Gratidão a você por essa oportunidade e por esse papo tão gostoso, tão fluido. Né? É tão bom quando a coisa acontece assim. Eu super te agradeço a disponibilidade de vir, a disponibilidade de poder falar sobre essas coisas, de educar. Gente, assim, ó, tá o tema aí para vocês pesquisarem, verem, estudarem um pouquinho, porque quem não precisa estar melhor, né? Quem não precisa? É impossível. Então, a gente se despede hoje com essa pessoa maravilhosa que veio até aqui. A gente continua num próximo papo bem, bem bom. Fica um super beijo, um prazer enorme estar com vocês e tchauzinho. Papo bem, bem bom.